Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido Ricardo Pinto Pinheiro. Ricardo Pinto Pinheiro foi meu chefe, foi diretor-geral da ANEEL também, além de presidente da Eletronorte, um grande camarada, muito competente, homem honrado, como todos os engenheiros que Itajubá formou. Muito obrigado, presidente. Caro Ricardo. Senador Delcídio do Amaral, excelentíssimo senador Gim, deixou a gente aqui com a cabeça voltada nesse passado na nossa cidade. Excelentíssimo senhor Dagoberto Alves de Almeida, o nosso magnífico reitor, recém-chegado, para emprestar essa juventude, ex-reitor e magnífico também da universidade, excelentíssimo professor Zulcide Souza, amigo de longa data, ex-professor, magnífico ex-reitor, amigo também, excelentíssimo senhor Fredmarque Gonçalves Leão, onde já nos encontramos tantas vezes, é um incansável visitante aqui de Brasília pelas lutas pela escola. Meu amigo, professor da universidade, Afonso Henriques, temos lá por Itamonte, no sul de Minas, relações familiares bem próximas, fico satisfeito aqui com a sua presença. E meu amigo Ivan Camargo, que nos deixou, mas foi bem lembrado pelo senador Jean Argelo. Como engenheiro eletricista, turma de 1969, mestre em sistemas elétricos de potência, professor tempo integral de engenharia elétrica, presidente da Associação de Ex-Alunos e embaixador pela Escola de Itajubá, tudo isso vivido lá na universidade, na Unifei. E no dia de hoje, representando aqui a Fundação Teodomiro Carneiro Santiago, também da Unifei, estou certo de que a homenagem que hoje se presta nessa casa aos 100 anos de fundação do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, hoje Universidade Federal de Itajubá, Unifei, é o reconhecimento do trabalho que seus mais de 10 mil engenheiros dedicam e continuarão a dedicar ao desenvolvimento da infraestrutura energética do nosso país. Isso só foi e continuará sendo possível graças à visão do fundador Teodomiro Carneiro Santiago, de que o Brasil, com as suas dimensões continentais, necessitaria de energia elétrica para o seu desenvolvimento e que isso poderia ser conseguido com engenheiros, ou, em outras palavras, com mão de obra muito especializada. Como isso era escasso, já se falou muito aqui, mas eu vou repetir, temos que verbalizar naquilo que acreditamos. Nosso país, no início dos anos 1900, leva a Teodomiro juntar os recursos da família, como também aqui já foi dito, arregaçar as mangas, embarcar para a Europa e buscar professores e equipamentos. Não sabemos bem o teor da conversa que Teodomiro teve com cada um dos professores naquela Europa bem desenvolvida. Falar de Itajubá, no sul de Minas, o que é que significava? Isso me intriga. E de descobrir o que é exatamente que Teodomiro Carneiro Santiago havia dito. Mas nós conhecemos os resultados. Se não sabemos o que foi dito, sabemos do resultado. No dia 23 de novembro de 1913, exatamente há pouco mais de 100 anos, na presença do presidente da República, Hermes da Fonseca, deu-se em Itajubá a instalação oficial do Instituto Eletrotécnico e Mecânico,
As aulas haviam sido iniciadas em março daquele ano. A primeira fornada de engenheiros, de 16 engenheiros, saiu em 1917. E desde então, voltou a repetir a dose de lançar no mercado anualmente, e nos últimos anos, 2 vezes ao ano, uma quantidade crescente de engenheiros. O que esses engenheiros fizeram ou estão fazendo, muito aqui já foi dito. Se estamos às vésperas de dizer que 100% dos nossos lares estão eletrificados, ou seja, o Brasil em 2014 atingirá a universalização dos serviços públicos de energia elétrica, a visão de Teodomiro Santiago, no início do século passado, estava corretíssima. Isto se confirma também quando vemos que a eletricidade responde por mais de 1/3 da matriz de necessidades energéticas do nosso país. Portanto, isso nos autoriza a dizer, com muita segurança, que quando o país precisou dos engenheiros para estabelecer mais fortemente a infraestrutura básica de energia para a plataforma industrial e vencer as longas distâncias, lá pelos idos de 60 a 80, os engenheiros eletromecânicos de Itajubá disseram presente. Houve um período da nossa história, como também aqui já foi dito, em que cada uma das grandes empresas de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica espalhadas pelo país contava com um diretor ou mais formados pela Escola de Engenharia de Itajubá. No corpo técnico, nem pensar. Era presença quase obrigatória. Além disso, a preocupação não só de Teodomiro, mas dos professores que o sucederam, como José Rodrigues Seabra, que também aqui foi citado, Pedro Mendes dos Santos e tantos outros, foi a formação humana dos seus engenheiros. Nesse particular, o ambiente da pequena Itajubá, encravada no sul de Minas, foi fundamental na adoção dos inúmeros brasileiros que por lá passaram. E todos eles unânimes em dizer que a cidade é acolhedora e uma segunda família. A relação entre os formados pela Unifei é tão grande que os 5 anos da vida universitária criam amizades profundas entre os estudantes. Anualmente, os engenheiros retornam a Itajubá para renovar os seus votos de amizade e relembrar os velhos tempos em turmas que comemoram 5, 10, 20, 50, 60 e até 70 anos de formado. Por outro lado, a Fundação Teodomiro Santiago, com a rede de associação de ex-alunos, ajuda a preservar a rica memória da nossa querida escola. E houve também o caso, também aqui citado, onde engenheiros passaram por essa casa e também prestaram relevantes serviços ao país, como Teodomiro, que foi deputado estadual, deputado federal. Faço questão de trazer a essa memória os nomes que também já foram relembrados. Senador Alberto Silva, o senador José Roberto Arruda e o nosso estimado Aureliano Chaves de Mendonça, que além de deputado estadual e federal, ocupou a vice-presidência da República. No mais recente processo de transformação da escola em universidade, aqui mesmo, nesta casa, José Roberto Arruda e Aureliano Chaves foram brilhantes na sua defesa e no seu encaminhamento. Mas eu não poderia encerrar essa pequena leitura histórica da importância do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá
e de seus engenheiros para o país, sem agradecer a sua excelência, o senador Delcídio do Amaral, pela oportuna lembrança de comemorar os 100 anos do feito de Teodomiro Santiago. Encontrei o engenheiro Delcídio, ele já deu alguns dados dessa linha também, no início da década de 80, na Eletronorte, aqui em Brasília, onde, com outros técnicos que nos honram com a presença nessa cerimônia, porque são vários, não vou citar a todos, mas ajudamos a construir o primeiro grande projeto de energia elétrica da Amazônia. Estou me referindo à implantação da usina hidroelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, e os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, desde o Maranhão, Tocantins, Pará, norte do Mato Grosso, até os recantos dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Me lembro bem quando um americano nos visitou aqui na Eletronorte, buscando uma parceria com a Eletronorte, olhava o mapa e dizia: mas vocês estão gerenciando uma empresa que tem 60% da área do país? Era exatamente a dimensão da Eletronorte, só, nesse país gigantesco. Mas numa passagem muito específica, eu, como presidente da Eletronorte, e o engenheiro Delcídio, então ministro de Minas e Energia, em fins de 94, passamos os últimos meses daquele ano inaugurando obras de geração e transmissão de energia elétrica em todos os estados cobertos pela Eletronorte na Amazônia. Nunca me esquecerei, senador Delcídio. Existiam faixas, e você há de lembrar, existiam faixas nas ruas das cidades de Ariquemes, que também aqui já foi dito, e Ji-Paraná, mas eu vou lembrar o que diziam essas faixas. Obrigado por nos trazer a luz. É com esse mesmo espírito, senador, que aqui hoje me encontro para, junto com Vossa Excelência e todos os presentes, comemorarmos o primeiro centenário do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Hoje, Universidade Federal de Itajubá, Unifei. E desejar que os próximos 100 anos sejam tão ricos como os seus primeiros. Muitíssimo obrigado, senador.